Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço as palavras do Carlos. Quero saudar o pessoal que veio de Matinhos, com Antônio, que devem ter enfrentado a serra e o frio para poderem estarem aqui. A introdução que o Antônio fez é muito oportuna, porque, na verdade, eu venho da Teologia da Libertação, que nesse ano celebra 40 anos. E já nos anos 80 eu me dei conta que a Teologia da Libertação não pode restringir o seu ângulo apenas à questão dos pobres, que são as grandes maiorias da humanidade. Mas que a mesma lógica que explora os pobres, explora as classes, explora as nações, explora também a natureza. E daí eu comecei a fazer uma reflexão de uma ecoteologia da libertação, no sentido de que se a marca registrada da teologia da libertação é o pobre, dentro do pobre deve caber principalmente o grande pobre, que é o planeta Terra, sistematicamente explorado e devastado. E hoje nós nos damos conta dos níveis de devastação que a nossa casa comum atingiu. A tal ponto que nós precisamos fazer sérias reflexões e elaborar estratégias de salvaguarda do planeta e mesmo garantir o futuro e a sobrevivência da nossa civilização. Porque não entrou ainda muito na consciência coletiva da humanidade que a nossa espécie corre risco de extinção. Como muitos biólogos, astrofísicos já estão usando, nós inauguramos uma nova fase geológica. Estamos dentro do Holoceno, mas inauguramos a fase geológica do Antropoceno. O Antropoceno é o ser humano no centro, e o ser humano que inaugurou a sexta grande extinção das espécies. A Terra conheceu 5 grandes extinções. A primeira, há 750 milhões de anos atrás, que devastou grande parte da biosfera. A mais aterradora foi a de 250 milhões de anos atrás, quando se formaram os continentes, isto é, aquele continente único, a Pangeia, se rachou e deu origem aos continentes, com sua deriva, onde 95% dos peixes desapareceram e mais de 50% de todas as espécies. A Terra demorou 10 milhões de anos para se refazer. E a última por nós conhecida, que é a famosa, de 65 milhões de anos atrás, quando caiu um meteoro gigante no Caribe e que exterminou os dinossauros, depois de eles viverem 133 milhões de anos sobre o nosso planeta. Praticamente numa geração desapareceram e mais de 30% de todas as espécies também desapareceram. E nós estaríamos inaugurando, já desde o Neolítico, quando começou a intervenção sistemática do ser humano sobre a natureza, nós estamos dentro da fase que eles chamam antropocena, do Antropoceno, que seria a sexta grande extinção, que nós seres humanos estamos perpetrando sobre a biosfera. Segundo os cálculos de Ehrlich, que é um dos grandes biólogos de Princeton,
ou de Edward Wilson, de Harvard. Cada um tem números diferentes. Ehrlich acha que nós estamos exterminando 250 mil espécies de seres vivos por ano. O Wilson acha que é de entre 40 a 100 mil espécies por ano, mas de uma maneira cada vez mais acelerada. E nos advertem que, pelos cálculos dos biólogos, pela análise de fósseis, etc., a duração das espécies normalmente é de 5 milhões de anos. E aí elas começam a desaparecer e desaparecem. Nós já temos mais ou menos 7 milhões de anos. Então já estamos sobrando em 2 milhões de anos. Por isso que muitos biólogos dizem, biologicamente vendo a crise da ecologia provocada por nós mesmos, é apenas um prenúncio de que chegou a nossa vez de desaparecermos do cenário da evolução e para darmos lugar a outros. Edgar Morin, mesmo Claude Lévi-Strauss, saúdam isso. Diz que para a Terra é bom, porque onde nós chegamos, somos o Satã da Terra. Agredimos, matamos, perseguimos, e o mais que produzimos é lixo, o que nós deixamos para trás. A Terra não precisa de nós precisamos da Terra. E ela poderá continuar tranquila sem nós, sob a luz benfazeja do Sol. E já existe um candidato, uma espécie de Lula, que pode ser bem o nosso sucessor. É um tipo de peixe, um tipo de molusco, não é o nosso presidente, é outra coisa. Que tem a vantagem, já agora, ter 2 memórias, mais do que nós. Tem os olhos como nós, tem uma alta complexidade do seu cérebro, do seu estilo de vida. Com mais um pouco de evolução, ele pode ter a capacidade de suportar o espírito. Isso não significa que amanhã ele vai subir as praias e ocupar nossas salas aqui, as nossas empresas e assumir o nosso lugar. Mas a natureza está, digamos, é possível de que o espírito que está no universo e depois está em nós, ele pode encontrar um outro sujeito que o leve avante e continue uma trajetória que, oxalá, seja melhor do que a nossa. Mas eu digo apenas isso para chamar a atenção da gravidade do momento em que nós vivemos. Esse discurso que eu estou fazendo, ele é bastante comum na comunidade científica, especialmente no nosso grupo da Carta da Terra, que é a que eu pertenço, e há uma equipe grande de cientistas que nos fornece os dados anuais de como é que está o estado da Terra. Então, os dados são alarmantes, porque todos os dados, seja naturais, seja sociais, seja ecológicos como um todo, todos os itens vão piorando de ano para ano. E chega a um ponto que tem que parar. Por exemplo, eu estava em Cancún, nesse grande encontro sobre o aquecimento global, e ocorreu uma coisa que eu considerei altamente escandalosa e irresponsável, porque a comunidade científica norte-americana, não uma instituição, o conjunto das instituições científicas norte-americanas, mandaram um pequeno relatório aos chefes de Estado em Cancún, que são 192, para terem bases empíricas, científicas reais, para tomarem decisões responsáveis e adequadas com referência ao aquecimento global. E onde diziam que já há 10 anos a comunidade científica está constatando
que o aquecimento global está aumentando porque pertence à geofísica da Terra, que ela aquece, esfria com certa regularidade. Mas agora há um duplo efeito, uma grande aceleração no processo de aquecimento. O aquecimento sobe, sobe, sobe e não há nenhuma tendência dele cair. E o problema mais grave não é tanto o dióxido de carbono, que é o principal responsável pelo aquecimento global. A grande ameaça nos vem do metano, que é 23 vezes mais agressivo do dióxido de carbono. Com o degelo das calotas polares e o degelo do permafrost, aqueles solos congelados da Sibéria e de outras partes do mundo, que pelo aquecimento estão derretendo. E por debaixo das calotas polares e do permafrost, há reservas fantásticas, milionárias de metano, que estão sendo liberadas. Primeiro nos oceanos, aumentando a salinização dos oceanos e o aquecimento das águas, isso é constatável cientificamente. Agora está formando bolhas, então ele vai para a atmosfera. E diretamente, na medida que cresce o degelo desses dois fatores que eu indiquei, mais e mais sobe na atmosfera o metano. E o risco é o seguinte, e aí a advertência dos cientistas, que nos próximos 10 a 15 anos podemos conhecer o aquecimento abrupto, que eles chamam. O aquecimento abrupto é o seguinte, nós estamos agora mais ou menos com 1,8 graus Celsius, 450 partes por 1 milhão, nos acercando a 2 graus, o que será grave para a biodiversidade. Com aquecimento abrupto, poderá chegar em 2, 3 anos a 4 graus Celsius. E com 4 graus Celsius, as formas de vida que nós hoje conhecemos não vão subsistir. Sequer a espécie humana, que subsistirá em pequenos oásis preservados. Então chamava a atenção da gravidade da situação. Não se trata de salvar o planeta vai adiante. Se trata de salvar a vida humana, a civilização humana. Não os micro-organismos, esses se sentem liberados. Vocês sabem da biologia que da vida visível é só 5% dos seres vivos que são os visíveis. 95% são protozoários, micróbios, micro-organismos. Nesse último livro de Edward Wilson, que é considerado o maior biólogo, que se chama A Criação, Aliança entre Religiões e Ciência para Salvar a Terra. É a tese que ele sustenta. Aí ele diz que você tomando uma colherada de chão e colocando debaixo de microscópios quânticos, você nota entre 8 a 10 milhões de micro-organismos, de mais de 100 espécies diferentes, sobre cada colherada. Porém, nós entendemos a fertilidade da Terra, a comprovação que ela é Gaia, é um super-organismo vivo. Então, para esses micro-organismos não há nenhum problema. Eles continuam tranquilamente. Agora, para nós, não. Então, eu considero um imperativo ético, meu, de vocês, de tomarmos consciência dessa realidade. Porque poderá chegar um ponto em que nós chegaremos tarde demais. Não teremos mais tempo. Na última reunião que nós tivemos da Carta da Terra, e sempre quem abre é Gorbachev, que foi o animador dessa ideia da Carta da Terra. E ele começou a palestra dele dizendo que a situação da Terra, da humanidade, é como um avião na pista de rolamento. O avião começa a correr e todo piloto sabe
que chega a um ponto crítico em que o avião deve erguer voo. Se não ergue voo e segue seu rumo, ele se arrebenta no fim da linha. Então Gorbachev diz, nós passamos do ponto crítico, nós não levantamos voo, para onde nós vamos? E colocou essa questão como questão de reflexão. Ele hoje é um homem muito espiritual. E ele confessou a um grupinho nosso que ele, enquanto era chefe de Estado, tinha que ser, e marxista, tinha que ser ateu. Mas fui educado pela avó ortodoxa e ele sempre foi um crente. E agora é um homem profundamente religioso, espiritual, e que criou uma grande ONG, a Cruz Verde Internacional. E a afirmação que ele fez, concluindo o discurso, é: nós devemos mudar o curso da civilização com novos princípios e novos valores. Se nós não o fizermos em curto prazo de tempo, a Terra pode continuar, mas sem nós. Pode continuar, mas sem nós. Então, não é, digamos, um discurso meramente alarmista que cientistas fazem quando falam desses temas. Veja, nós trabalhamos na Carta da Terra de 1992, da ECO 92, até 2000, levantando dados do mundo inteiro para saber o que a humanidade quer da Terra e o que nós devemos fazer para proteger essa herança sagrada que recebemos. Então foi um trabalho intenso, envolvendo mais de 200 mil pessoas. Éramos um grupinho pequeno, 25 pessoas, animadas por Gorbachev, Maurice Strong, que era vice-secretário da ONU. E quando chegamos à redação final, a primeira frase do texto diz o seguinte: estamos diante de um momento crítico, isso foi no ano 2000, já faz 11 anos. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. E logo adiante diz, a escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e cuidar uns dos outros, ou então arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. Havia 2, 3 do grupo, especialmente um francês, Calamar, trabalha sobre a governança global, disseram, isso aqui é alarmista, vai assustar a humanidade, isso é apocalíptico. E para sair do impasse na votação, resolvemos mandar essa afirmação para os 3 maiores institutos de pesquisa do mundo, para o MIT dos Estados Unidos, para a Real Academia de Londres e para o Instituto Max Planck de Munique. E os 3 responderam a mesma coisa, que com os dados que nos vêm dos grandes computadores que temos, vocês não só podem, vocês devem afirmar isso. Porque esse é o estado atual da situação ecológica do planeta. E então ficou esse texto da Carta da Terra. Eu me sinto meio um profeta no deserto. Por onde vou, falo essas coisas e continua tudo igual. Aí me lembro da metáfora que Kierkegaard conta num dos seus livros, do famoso palhaço e do incêndio do teatro. Estava a plateia cheia e lá atrás no teatro as cortinas estavam pegando fogo. E como o palhaço estava pronto, o diretor do teatro diz, vai lá na frente e chama o pessoal para vir aqui nos ajudar a apagar o fogo. E o palhaço foi lá na frente. Dizia, gente, está pegando fogo lá atrás, vem em socorro nosso. Todo mundo dizia, mas que palhaço engraçado, olha ali, ele está começando bem a peça.
Ele gritava: gente, é coisa séria, está pegando fogo, nós vamos morrer. E o pessoal ria mais e mais, porque a função do palhaço é inventar coisas. E ninguém quis socorrer. O teatro todo pegou fogo e as pessoas todas foram queimadas. Então, muitos de nós nos sentimos o palhaço de Kierkegaard. Coisa, aliás, que o Papa, num momento de inteligência, dias atrás, citou essa metáfora de Kierkegaard, dizendo que nós precisamos, só que ele deu uma pequena versão diferente, não só um teatro, mas que o fogo se espalhou do teatro, invadiu os campos e queimou toda a cidade. Mas isso é por conta dele, não é por conta de Kierkegaard. Mas é um pouco isso. Por isso eu acho que nós temos que pensar seriamente. Eu acho que a primeira afirmação que a gente deve dizer é o seguinte: assim como está, nós não podemos continuar. Porque se continuamos, a estrada é larga, nós vamos acabar num abismo. Nós temos que mudar. E começar logo, porque não temos muito tempo. O tempo do relógio corre contra nós. A segunda afirmação eu tomo de Einstein. Einstein diz: o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos vai tirar da crise. Tem que ser outro pensamento. Então nós tivemos um tipo de compreensão do mundo, da terra, do desenvolvimento, que nos levou a essa situação. Então temos que desenvolver um outro olhar, um outro pensamento, que nos dê a oportunidade de salvar a nós mesmos, a coletividade humana e o ensaio civilizatório, planetário que nós fizemos. Eu acho que essa crise ecológica, ela refuta a crença de toda a modernidade, que nós estamos destinados ao progresso e ao desenvolvimento. Eu acho que a crise refuta isso. Porque essa ideia do século XV, XVI, dos pais fundadores do paradigma moderno, eles viviam de duas ilusões. A ilusão de que a Terra tem recursos ilimitados, que é um baú sem fundo, que podemos tirar quanto queremos e sempre haverá recursos, serviços e bens que podemos aproveitar. Hoje nos damos conta que é uma ilusão. A Terra é pequena, velha e limitada. E se nós quisermos, é o relatório que esses cientistas enviaram a Cancún, diziam: se nós quisermos universalizar o nosso bem-estar norte-americano a toda a humanidade, nós precisamos de 5 terras. 5 terras iguais a essa. O que é impossível, além de ser um absurdo. Então os recursos não são infinitos. Nós não podemos infinitamente seguir na direção do futuro, porque a Terra não aguenta, pela sua superpopulação, pela escassez dos recursos e especialmente pelo estilo de habitar o planeta que nós desenvolvemos, a forma de produzir e a forma de consumir são altamente danosas ao equilíbrio da Terra. Então esse outro infinito de um progresso ilimitado na direção do futuro também é ilusório. Então nós temos que mudar o olhar e unir as duas pontas da experiência humana. A ponta mais antiga dos povos originários, e essa ideia veio até o século XV, XVI, que a Terra é a grande mãe, que a Terra é Pachamama, que a Terra é Magna Mater, que a Terra é Tonantzin, 1000 nomes que as culturas deram. Essa é a ponta. E a ponta mais avançada da biologia, da astrofísica hoje, que a Terra não é aquilo que Galileu Galilei
Francis Bacon pensavam que a Terra é uma coisa sem propósito, inerte, sem espírito, mero res extensa, uma coisa que está ali entregue ao nosso arbítrio para podermos fazer o que quisermos dela. A Terra não é isso. A Terra é um superorganismo vivo que ela articula o físico, o químico, o biológico, o ecológico de tal maneira que ela sempre se faz produtora, reprodutora da vida. E como todos os superorganismos vivos, ela se autorregula e ela incorpora elementos novos no seu diálogo com o universo, com as energias do universo. E que nos últimos 20 anos ela está perdendo mais e mais o seu equilíbrio interno. E que o consumo humano se acelerou de tal forma que passou em 30% a capacidade de a Terra repor o que nós temos tirado dela. Então ela sozinha não consegue mais ser autossustentável. Ela é insustentável. E isso vai de uma forma cada vez mais acelerada, na medida em que desenvolvemos tecnologias cada vez mais ágeis, cada vez mais efetivas na exploração de todas as formas da vida e do planeta Terra. Então, esse curso não dá mais para se continuar. Devemos assumir essa visão de que a Terra é um superorganismo vivo, que ela, no processo da evolução do universo, ela começou num grau elevado da sua complexidade a gerar vida, que já tem 3,8 bilhões de anos, e que a vida humana é um subcapítulo do capítulo da vida, que é a vida autoconsciente, e que hoje despertou na nossa consciência a nossa responsabilidade por essa herança que recebemos. Não é o cavalo, não é o gato, não é o cachorro que vai se responsabilizar pelo futuro do planeta Terra. É o ser humano. Que essa é a singularidade nossa. Nós somos um elo da cadeia da vida, mas um elo que tem essa qualidade, essa densidade ética. Ele é destinado a cuidar desse planeta, proteger as condições físico-químicas, biológicas da sua reprodução e permitir que ele coevolua, continue na evolução, já que estamos evoluindo há bilhões e bilhões de anos. E que o ser humano não é outra coisa do que aquela porção da Terra que sente, que pensa, que ama, que cuida e que venera. Nós somos terra. Por isso o homem vem de humus. É a visão que os astronautas nos legaram. Lá de suas naves espaciais, todos eles testemunhavam isso. Diziam, não há distinção entre terra e humanidade. É uma unidade só. Não é que a humanidade está aqui, terra está aí. E hoje, pela biologia, a gente sabe que essa fina lâmina, como uma navalha, que é a biosfera, garante a nossa vida. E nós não podemos viver um segundo sequer fora da biosfera, porque nós morremos. E nós somos parte da biosfera. Não é que a biosfera existia e a partir daí surgiu a vida, pelo contrário. A biosfera é um produto da vida, das bactérias originárias que foram criando o seu hábitat, de todos os seres, em diálogo com as energias da própria Terra, as energias do universo. Essa simbiose, essa troca contínua, foi criando um hábitat que permitisse um ambiente favorável à vida. Então a biosfera é uma criação da vida. É essa biosfera que está sendo ameaçada hoje, que nós estamos agredindo-a de tal maneira que ela, o risco que os cientistas nos chamam a atenção,
que ela, para se manter como produtora, como útero gerador de vida, ela diminua. E ao diminuir, centenas, milhares de espécies vão ter que desaparecer. Como se nós, para alimentarmos nossa família, temos que mandar embora 5, 6 filhos. Não há maneira. E seria uma situação grave, não impossível da Terra fazer isso, como forma de autodefesa da própria biosfera. Então eu acho que é o momento de uma reflexão de dupla ordem. Uma de uma nova cosmologia e de uma nova ética. Uma nova cosmologia, essa cosmologia baseada na dominação da Terra, nesse sonho ilusório do progresso que implicava a subjugação de todos os ecossistemas, sugar todos os recursos para o nosso benefício, para o consumo, para a riqueza. Então, essa cosmologia tem que ser substituída por uma cosmologia da transformação, que vê a Terra como um super-organismo vivo, vê o ser humano como a própria Terra que pensa, que anda. A nossa responsabilidade de cuidarmos disso. E, por fim, junto com essa cosmologia, também uma relação nova com a natureza. Uma prática nova. E essa prática tem a ver com a ética. Porque a ética são os comportamentos, são as atitudes, são as práticas. Nós devemos produzir para atender às demandas humanas. Mas devemos produzir dentro do alcance e dos limites de cada ecossistema. E não com a fórmula geral que domina hoje, a mesma fórmula técnica é aplicada a todos os ecossistemas, ao Pampa, ao Nordeste, à Amazônia, aos países nórdicos gelados. Não, cada ecossistema demanda um tipo de tecnologia, mostra possibilidades e mostra limites que devem ser respeitados. Então, antes de uma visão mais global, planetária, um biorregionalismo da produção, e que os seres humanos têm que copilotar esse processo, porque ele já ocupou 83% do planeta. E ele se transformou numa força geofísica, uma força que modifica o ritmo da Terra, para o bem ou para o mal. Então nós temos que produzir para atender demandas humanas, mas produzir dentro dos ritmos da natureza, respeitando aquilo que ela pode dar e aquilo que ela não pode dar. Aquilo que as culturas indígenas sabiamente chamam de bem viver. O bem viver é viver em equilíbrio entre marido e mulher, entre as pessoas e a comunidade, a pessoa e a natureza, a pessoa com as energias das montanhas, das águas, dos lagos, harmonia com os seres superiores, com os espíritos, harmonia com Deus. Essa harmonia que permite ao ser humano produzir o que é necessário, uma economia do suficiente e do decente, mas não só para ele, porque a Terra não produziu apenas os seres humanos, produziu toda a cadeia da vida. Então, garantir uma produção que atenda as plantas, os animais, os peixes, a comunidade de vida. Esse é o desafio que se propõe. A economia dominante é a economia industrialista, altamente destrutiva. Mas por todas as partes do planeta estão surgindo formas alternativas de produção, mais de 100.000 ONGs, a produção orgânica de alimentos, pequenas e médias empresas, uma relação sinergética com a natureza, a proteção das sementes, 1000 formas que os seres humanos estão ensaiando, que são alternativas que poderão garantir o futuro da nossa espécie. Eu acho, caminhando já para o fim, eu acho que uma ética responsável hoje
não pode ser nenhuma ética hoje existente, porque todas as éticas estão enraizadas em culturas, que são culturas regionais. Não podemos tomar como referência a ética ocidental, aristotélica, tomista, cristã, ou a ética do taoísmo, a ética da Índia. São todas éticas regionais. Nós temos que fundar uma ética naquilo que é o coletivo da espécie humana, onde cada um de nós seja portador daquela base a partir de onde emerge a ética. Então nós temos que refundar a ética. É o meu esforço nos últimos anos, vários livros, de refundar a ética a partir da essencialidade do ser humano, em discussão dura, até pessoal, com Habermas, com King e outros, que são todavia muito eurocêntricos, onde a natureza quase não entra e os pobres são invisíveis, não entram. Porque, lógico, estão no centro do sistema, não veem que quase metade da humanidade é humanidade sofredora. Então, quando o King me mandou o livro dele sobre, que é notável, merece ser lido, a gente aprende muito, uma ética mundial para uma política mundial, para uma economia mundial, 600 páginas. Bom, eu li o livro, e aí nos falamos ao telefone. Eu disse: King, o seu livro eu li, aprendi muito, mas é um dos livros mais antiéticos que eu já li na minha vida. Levou um susto, porque em nenhum capítulo aparecem os pobres, não existem. É quase metade da humanidade. Você não cita um autor do Grande Sul, sociólogo, um economista, e ele fez um silêncio e foi olhar, e ele já disse: Sie haben doch recht, Sie haben doch recht. Você tem de fato razão. Então, não é possível uma ética assim. Então, a ética tem que se arrancar daquilo que é de mais fundamental e essencial nos seres humanos, onde cada um pode ser autorreferente. E aí sim será uma ética planetária. Eu acho que essa ética nasce, em primeiro lugar, da dimensão mais profunda do humano, que é o cuidado. Cuidado. É um velho mito que vem lá do tempo dos romanos, passando por Santo Agostinho, pelos medievais, culminando em Martin Heidegger, que foi aprender deles as fontes dessa reflexão, onde se diz que a essência do ser humano não é nem espírito, nem liberdade, nem razão. A essência do ser humano é cuidado. Porque se ele não é cuidado em cada momento, ele morre, decai. Que o cuidado é aquela pré-condição para que o ser emerja. O cuidado é aquele organismo organizatório prévio que está em nós, que orienta nossas ações para que sejam benéficas ou maléficas. Cuidado, tudo que a gente faz com cuidado é bem feito. E nós somos todos filhos do cuidado e filhas do cuidado. Que toda a vida vive porque foi cuidada. E se nossas mães não tivessem tido infinito cuidado de nos acolher, nós não teríamos como descer do nosso berço e procurar os alimentos. E não estaríamos aqui para falar sobre isso. Então todos nós vivemos do cuidado. Tudo aquilo que nós amamos, cuidamos, tudo aquilo que cuidamos, nós amamos. E hoje é uma demanda mundial por cuidado. Está tudo descuidado. Os ecossistemas, as pessoas, os pobres, os doentes, o planeta Terra. Temos que voltar ao velho mito do cuidado, reaprender a cuidar. Se o paradigma ocidental era da mão fechada para dominar e conquistar, o paradigma moderno é a mão estendida, aberta para a carícia essencial, para entrelaçar os dedos nessa aliança global de ajudar um ao outro. Então, a ética do cuidado é fundamental hoje em todos os níveis. Porque o cuidado é a força maior que se opõe à entropia.
E a entropia é a lei suprema do desgaste de todas as coisas. Se nós cuidarmos, tudo dura muito mais. Desde a camisa, o sapato, até a dentadura. Dura muito mais. Segundo, eu acho que é a cooperação. Cooperação. Eu cito aqui a frase de Nicholas Stern, esse grande economista, que assistiu lá em Copenhague o fracasso de nenhuma medida para combater o aquecimento global. Ele era o representante da rainha da Inglaterra. Ele apenas disse isso: nós não chegamos a nenhum consenso porque nós, ocidentais, e a cultura hoje mundializada a partir do Ocidente, é profundamente individualista. Nós não temos nenhuma experiência de cooperação. Só quando fazemos guerras, aí cooperamos, fazemos aliança para destruir o outro. Enquanto não cooperarmos, nós não chegaremos a nenhum consenso e vamos ao encontro do pior. Então é fundamental a cooperação. A gente sabe pela bioantropologia que quando nossos ancestrais antropóides saíam a caçar, não comiam como fazem os animais imediatamente a comida. Eles traziam para o grupo e dividiam cooperativamente, solidariamente, a partir do mais novo até o mais idoso. Então foi a cooperação, a solidariedade que nos permitiu o salto da animalidade à humanidade. Aquilo que foi verdadeiro ontem é verdadeiro hoje. Um dos maiores crimes hoje é a falta de cooperação na humanidade. Há mais de 1 bilhão de pessoas famintas, 2 bilhões com águas insuficientes ou sujas. Não há nenhuma cooperação. E a crise americana não se resolve porque não há nenhuma vontade de cooperação. Então temos que estabelecer os laços de cooperação, já que estamos juntos na mesma casa comum, temos que nos ajudar uns aos outros, para que ninguém fique de fora, todos sejam incluídos e todos sejam cuidados. E o terceiro é a responsabilidade ilimitada. Ser responsável é dar-se conta das consequências de nossos atos. Hoje nós não podemos fazer o que queremos, porque há alguns atos que fazemos, especialmente ligados à biotecnologia, às ciências de ponta, que poderão ter consequências desastrosas para a humanidade. Não podemos jogar qualquer pesticida nos solos. O Brasil é o campeão mundial de pesticidas. Ele lança 780 milhões de litros de pesticidas nos solos para a produção de nossos grãos, do nosso agronegócio. Contamina as águas, atinge os rios, mata as espécies, envenena os solos. Então nós precisamos saber as consequências. Hans Jonas, esse grande filósofo, escreveu já nos anos 70 o famoso livro Princípio Responsabilidade, que já está em português. O subtítulo é Uma Ética para a Era Tecnológica. A era da tecnologia que tem consequências desastrosas para a humanidade. Então é o cuidado, é a cooperação, é a responsabilidade, e eu acrescentaria um último ponto, que é o desenvolvimento da dimensão espiritual do ser humano. O espiritual aqui não tem a ver imediatamente com religião. O espiritual é uma dimensão antropológica, como é a inteligência, como é a libido, como é o poder, como são outras dimensões do ser humano. O ser humano tem uma exterioridade que é seu corpo, tem uma interioridade que é a sua psique e tem uma profundidade que é a sua dimensão do espírito. E o espírito é aquele momento da nossa consciência em que nos sentimos parte de um todo maior. Em que nós intuímos que as coisas não estão jogadas aí, uma ao lado da outra, mas que há um elo que liga, religa todas as coisas, criando um cosmos e não um caos. O espírito é que capta as mensagens que vêm de todos os lados, porque o universo não é só feito de redes, de energias e de emergências.
ele é carregado de significado, de propósito. O espírito humano é capaz de ver, entender a beleza, a grandeza, a dignidade. Ele é capaz de sentir-se diante da grandeza do universo, alimentar o sentimento de veneração, de respeito. Essa é a dimensão espiritual do ser humano. E hoje nós sabemos, pelas pesquisas da neurociência, a partir de 1995, que a espiritualidade tem uma base biológica. Uma base biológica. A gente sabe que os neurônios têm uma vibração de 7,9 Hz quando eles estão em sinapse, em conexão. E sempre que se abordam temas que têm a ver com o sentido global, com Deus, com algo sagrado, algo profundo, que me diz respeito, a vibração sobe a 9, 11, até 30. Esses cientistas chamaram isso o ponto Deus do cérebro. O ponto Deus do cérebro. Ou a mente mística, mystical mind. Não foram teólogos que chamaram isso. O ponto Deus do cérebro é aquele órgão interno que temos que nos faz perceber Deus misturado nas coisas. Como temos órgãos externos, os olhos, os ouvidos, o tato, para captar a realidade, temos um órgão interno que é a nossa vantagem evolutiva de captar a presença do mistério que pervade, invade e perpassa todo o universo. E essa é a dimensão espiritual do ser humano. E quando alimentamos essa dimensão espiritual, nos tornamos mais sensíveis, mais solidários, mais respeitosos da alteridade da natureza. Ocorre que esse ponto Deus está coberto por uma camada enorme de espírito utilitarista, de materialismo, de visões pouco generosas da realidade. Então, esses cientistas dizem que devemos reativar esse ponto Deus para humanizar a humanidade. Eu parto desse pressuposto, que essa crise nos mostra que nós esgotamos o capital material. Entramos até as suas últimas expressões no gênio, nos elementos subatômicos, no top quark, até o vácuo quântico, aquela sopa quântica de onde tudo vem. Fomos até os confins da matéria. E esse capital natural, capital material, é um capital finito. Mas o ser humano tem um capital espiritual, cuja característica é a infinitude. Ele é feito de amor, de solidariedade, de sinergia, de cooperação. Nós podemos amar de forma infinita, perdoar infinitamente, compreender de forma ilimitada. Eu acho que essa crise nos vai levar a começar a aprofundar o capital espiritual dos seres humanos. E aí podemos sentir a Terra como verdadeiramente mãe. Não só a inteligência intelectual que nós exacerbamos, a inteligência emocional, a inteligência cordial, que deve ser resgatada. Porque se nós não a resgatarmos, nós não vamos sentir o outro. Nós não sentimos a Terra como mãe. Nós não nos comovemos diante do sofrimento da natureza. É a razão sensível que faz isso. E hoje há uma enorme discussão na filosofia, o resgate da razão sensível, que é muito mais ancestral que a razão intelectual, que ela está ligada ao cérebro límbico, aos mamíferos quando surgiram no processo da evolução há 125 milhões de anos. E junto com eles surgiu o enternecimento, o amor, o cuidado, porque o mamífero cuida de sua cria. E nós não somos animais racionais, nós somos mamíferos racionais. Seres portadores de cuidado, de sentimento. E nesse âmbito é que se radicam os valores, o mundo das excelências, a espiritualidade, a mística, radica nessa mente espiritual. Então eu acho que a humanidade vai encontrar um caminho.
termino dizendo o seguinte, que nós podemos ter duas atitudes diante desse cenário nada róseo que eu pintei, é ameaçador. Eu não tenho nenhum interesse em consolar ninguém, porque o consolo leva a cesta e a rede e a dormir. Eu quero angustiar a vocês todos, porque é a angústia que tira a pessoa da inércia, faz ela conversar, ler, se preocupar, intercambiar, mover-se finalmente. Isso que nós estamos precisando. Então eu acho que diante desse quadro há duas atitudes possíveis. Ou imaginar que estamos diante de uma tragédia fatal, como a tragédia grega, a tragédia de Shakespeare. E as tragédias sempre são terríveis, terminam fatalmente, de forma desoladora para o sentido da vida. Essa tragédia, ela não é impossível, mas eu acho que ela é improvável. Isso é um cenário. O outro cenário é entender essa realidade toda como um momento de uma grande crise de civilização. A crise acrisola, purifica. Todo mundo que passou por uma crise sabe que é internado gravemente no hospital, passa por uma crise, emagrece, às vezes nunca mais sai de lá. Mas se quando sai, redefine todo o sentido da vida. Até os gestos mais singelos do dia a dia ganham um grande valor, porque ele superou a crise, ganhou um novo significado da vida. Eu acho que nós estamos diante de uma grande crise de civilização. A humanidade passou por muitas crises, superou todas as crises, e a crise permite um salto de qualidade para outra ordem. Eu acho que nós vamos ao encontro daquilo que Teilhard de Chardin chamava a noosfera, isto é, as mentes e corações articulados entre si, uma humanidade que se descobre como espécie, habitando uma única casa que temos e não temos outra para morar, senão essa casa aqui, que só temos a ganhar distribuindo equitativamente tudo que a Terra nos dá de forma generosa para todos os seres vivos que aqui vivem, nós e a comunidade de vida. E que podemos viver a plena comensalidade. Se assentar juntos à mesa, repartir esses bens tão generosos como irmãos e irmãs em casa. Eu acho que nós vamos caminhar nessa direção. Vamos sofrer e aprender do sofrimento. Nós vamos dar um salto e que será uma nova fase, então sim, se inaugurará, no meu modo de ver, o século XXI. Uma nova civilização, com um novo tipo de relações com a natureza, muito mais fraternos, ternos, muito mais espirituais. Muito obrigado. Agora eu vou abrir o debate da plateia. Quero agradecer a fala do Leonardo. Eu queria exatamente que tem à venda ali tem uma venda ali do livro do Leonardo e alguns produtos, particularmente cartões, que são bastante interessantes dentro dessa nova proposta da organização Filhos da Terra, que são cartões ecologicamente corretos. São bastante interessante o trabalho deles. Pode conhecer. Agora eu gostaria de abrir para a plateia, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Pode levantar a mão. Tem que ver aqui o microfone. Bom dia. Leonardo, eu não conhecia suas obras, nunca li suas obras, mas algo me chamou para essa palestra aqui hoje. E ouvindo tudo que você disse, eu sou da geração de 80 e acho que cresci aqui ouvindo esse discurso, né, da ecologia, mas ao mesmo tempo acostumada com o consumo do produto desse progresso, mas que era a ordem, entendeu? E ouvindo essa alegoria do palhaço, isso me angustiou bastante. O objetivo, pelo menos para mim, funcionou. Eu queria saber o que
porque muitas vezes esse sentimento de ouvir esse discurso e meio que se acostumar com isso, dá a impressão de que é uma superestrutura que tem que mudar, e não, que a mudança não vem dos meus hábitos. Agora, basta eu recitar lixo, diminuir o consumo de carne, usar menos carro, não sei, aquilo que me cabe, né, aquilo que eu conheço. Essa é a minha angústia nesse momento, eu queria saber de você. Perfeito. Olha, efetivamente, a gente escutando coisas assim, a gente se sente uma formiga ou uma mosca. Agora, uma mosca atrapalha mais um elefante do que um elefante a mosca. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que Guattari chama a revolução molecular. Tem que começar com a gente. Não do peito para frente, pregando para os outros, mas das costas para frente, se auto-envolvendo em tudo aquilo que a gente acredita. E aqui temos que pensar em termos da física quântica, e não da física convencional de causa e efeito. Porque a física quântica trabalha com energias. Diz, essa energia que sai do teu ato de cuidar do lixo, de cuidar da água, de tirar do chão um papel, uma caixinha, uma lata de Coca-Cola. Esse ato seu não fica preso a você. Ele entra na cadeia das energias que vão se somando até criar um tsunami. É mais ou menos como a chuva. Uma gota não produz uma chuva, mas milhares de gotas produzem uma chuva, eventualmente uma tempestade, eventualmente um tsunami. Então nós temos que valorizar cada gesto que nós fazemos. A gente fala nesse contexto da física quântica do efeito borboleta positivo. Tem um efeito borboleta negativo e positivo. O negativo diz o seguinte: tem uma nuvenzinha aqui, quer dizer, as condições iniciais são mínimas. O céu em Curitiba estava extraordinário, azul. Lá no cantozinho tinha uma nuvem. Ela começa a se articular e vai produzir uma tempestade enorme lá em Ponta Grossa. Porque as coisas vão se somando, as energias vão se acumulando e produzem um efeito que não tem nada a ver com a origem. Agora, vamos pensar positivamente isso. Que aquele ato bom que você faz deslancha em outras pessoas um processo até que se crie uma nova consciência, uma nova visão das coisas, e aí começam as mudanças. Então, se não começar com a mudança em cada um, não haverá mudança nenhuma. Inclusive, um dos livros meus aí fora tem esse título, na opção Terra. A solução da Terra não cai do céu. Agora, o segundo é meio aterrorizante, saiu uns meses atrás. Proteger a Terra, cuidar da vida, como escapar do fim do mundo. Então, já que o fim do mundo está perto, vamos tentar escapar dele. Mas eu acho que é isso. A gente tem que valorizar cada ato que a gente faz e saber que ele está articulado com todos os demais atos, que nada é isolado, tudo está ligado com tudo, e que essa rede poderá ser reforçada até ela ser dominante e fazer a grande transformação que a humanidade precisa que seja feita. Bom dia, doutor Leonardo. O senhor me provocou em duas questões em especial, né? Eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho. A primeira é que você fala, me permita chamá-lo de você nesse momento, você tem sido como um profeta no deserto, né? E eu vejo que nos últimos anos você tem sido bastante chamado pela comunidade empresarial. No ano retrasado, inclusive, esteve na Conferência Internacional do Unietos, né? Em São Paulo, lidando com os empresários. Esses dias também, ontem, estava aqui com os empresários. Sendo eles, né, os grandes representantes do lado materialista, se a gente pensar sobre a ótica do consumo, que tipo de mudanças você tem sentido
esse teu diálogo com eles, que possa nos dar um pouco de esperança nessa mudança comportamental em relação à indústria. E um outro ponto, você traz bastante a questão que a grande saída está na questão do cuidado, e Carol Gilligan fala, né, que a ética do cuidado é feminina, e a ética da justiça é masculina. E você traz essa questão novamente do cuidado, inclusive reforçando a hipótese Gaia, né, Terra enquanto um organismo vivo feminino. O que é essa metáfora, o que é essa questão do feminino, do masculino aí, pode nos trazer nessa reflexão, né? Ótimo. Por favor. Olha, eu aceito cada vez mais coisas dos empresários, porque a maioria deles são analfabetos. Fritjof Capra renunciou à pesquisa dele em física quântica e abriu uma escola de ecologia. E até eu e ele fomos... A Marina Silva disse, eu quero abrir essa escola, para que todas as crianças aprendam. Eu disse, não senhora, não é para criança não. Porque os analfabetos são os empresários, são os mais atrasados, é para eles que estou abrindo a escola. Então eu aceito falar para eles. No ano passado dei um seminário de 6 meses a empresários, donos de empresas, não representantes, lá no Etos, em São Paulo. Eu fiquei meio surpreso, inclusive ontem, porque eles se dão conta, não são burros. Eles têm acesso ao Google, a todos os meios, viajam muito, conversam bastante. E se dão conta que se eles não mudam, não vai ter para ninguém daqui a pouco. E ontem, por surpresa, já conversa na mesa do diretor, que nós temos que resgatar a razão sensível. Se não tivermos sensibilidade, não adianta as fábricas produzirem, temos que humanizar o ser humano para respeitar a natureza. Digo, gente, isso é coisa absolutamente nova. Você não escutaria isso 5 anos atrás, de empresários não. Então eu percebo que a própria Gaia está produzindo uma consciência na humanidade. Dado o risco coletivo que existe, o problema é global e globalmente vai tomando, alguns mais, outros menos, a consciência da humanidade. Que nós somos terra que está pensando, está se preocupando, etc. Porque há o risco de que ela dê um chacoalhão, os piolhos todos caem, e nós somos o piolhão grande que cai por primeiro, sabe? Então, que há um crescimento na consciência e uma preocupação não só pela responsabilidade social, que era o discurso dominante, pela responsabilidade socioambiental, que inclui o ambiente. Eu digo não só ambiente generalizado. Vocês têm que conversar com as populações que moram aí, envolver as populações, porque eles estão morando há dezenas de anos aí, conhecem o regime das águas, dos solos, eles podem dar sugestões como montar a fábrica, envolver, porque vocês pertencem também à biosfera. A fábrica, a ecologia industrial é um aumento da ecologia natural. E eles estão despertando para isso, e estabelecendo novos saberes, convidando nova gente, novos atores. Isso acho que é importante reforçar e apoiar. Embora há alguns que são absolutamente obtusos e dizem, não, a Terra é poderosíssima, ela tem muito mais força que nós. Veja o tsunami ali. Veja você, bofa, as enchentes e a derrocada das montanhas em Petrópolis. A Terra foi muito mais poderosa que nós. Digo, é e não é. Nós que somos burros de construir as casas lá onde a gente sabe que vem o desmoronamento, de construir usinas nucleares onde sabemos que vai ter tsunami. O tsunami pertence à natureza. Agora, não pertence à natureza que nós, estupidamente, façamos aí moradias e fábricas. Devemos colocá-las em outro lugar. Lentamente estamos aprendendo a escutar a natureza, ver os ritmos dela e obedecer à natureza. A natureza só nos obedece a quem a escuta. E quem não a escuta
paga o preço. Então eu acho que está crescendo um pouco essa consciência. Agora, o cuidado na sua essência, ele é do feminino. Agora, o feminino não significa que é só das mulheres, porque o feminino é uma característica do ser humano, homem e mulher. Embora na mulher ela ganhe mais visibilidade, mais articulação, mas o feminino também está no masculino. Só que nele o cuidado não está tão articulado, nele está mais articulado o trabalho, que implica abrir caminho, forças, enfrentar obstáculos. Mas também, se ele não fizer com cuidado, é capaz de vir tudo abaixo. Então ele tem que incorporar cuidado. Agora, a mulher, porque ela está mais ligada aos processos da vida, e a vida é sempre vulnerável e frágil, ela naturalmente é portadora do cuidado. O penúltimo relatório da FAO, esse organismo que trata da agricultura e da fome do mundo, diz o seguinte, no final, que devemos dar mais poder de decisão, não participação. Isso os homens gostam de falar, as mulheres participam, desde que subalternas. Ali não diz, devemos dar mais poder de decisão das mulheres se quisermos salvar a vida do nosso planeta. Porque a mulher, quando recebe dinheiro, primeiro cuida da alimentação. O homem, primeira coisa que recebeu o salário, a cachaçinha. As coisas do seu lazer. A mulher não. A mulher vai cuidar do filho, da comida, pagar as contas do transporte, e se sobrar, dá uma casquinha para ele tomar a cachaçinha dele com os amigos. É outra relação com a vida. Então eu acho que nós temos que feminilizar mais e mais todas as relações hoje. Significa imprimir cuidado, reverência, respeito, imprimir espiritualidade. A mulher é muito mais intuitiva, mais sensível. A pesquisa mostrou que elas nas fábricas são muito mais cooperativas do que competitivas. Todo o nosso sistema é competitivo, o mercado, a economia é só competição. A mulher é muito mais inclinada à cooperação. Então, esses elementos, esses valores são fundamentais nessa quadra da história, que é uma quadra perigosa. Então, é incorporar os dois. Eu acho que o melhor seria a parceria homem e mulher para somarem energias, agora sabendo que elas são mestres nossas nessa questão da vida, do cuidado, da reverência, da amorosidade que devemos ter em relação aos outros, em relação a tudo que é frágil e vulnerável. Tá. Nós vamos liberar para as perguntas agora, só que eu vou fechar com as perguntas e vou levantar da hora, tá? Então vai ter a senhora e depois uma de outras. Então, daí a gente vai achar vocês. Vamos fazer as três juntas? Então. E eu respondo depois. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. E um excelente diretor do governo. Espera que ela te traz o microfone. E talvez esse alcance ou não. Parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo todos esses anos. E diante desse quadro angustiante, mas tão bem clarificado pelo nosso grande mestre, professor, gostaria de saber qual o seu pensamento quanto à questão demográfica mundial. A senhora, É uma grande honra para mim, professor. Eu tenho trabalhado com os estudantes a questão do cuidado, né? Sendo da área da saúde, então é uma reflexão que eu tenho sempre buscado nas suas falas, né, nos seus livros, que a questão do cuidado na saúde é, sem dúvida, né, inerente, me parece, o cuidado com o outro. Mas o que eu trago agora, gostaria de saber a sua opinião, professor, a respeito da indústria da carne,
Porque nos parece que esses animais estão sendo assim criados, confinados, maltratados, para que depois ele venha nos servir no prato, né? Então eu também me sinto assim, uma fábula do palhaço, porque para mim está muito clara a questão, não é simplesmente o vegetarianismo, como eles nos perguntam, nossa, o que você come? Você só come alface? Eu falei, bah, então não é só isso, né? Eu trago toda essa questão que tem sido meu trabalho, a questão, o plano de fundo é o planeta Terra, o cuidado com todos os seres criados, como eu tenho muito bem acompanhado e hoje eu só falo, né? Então eu gostaria, professor, assim, qual é a sua opinião a respeito, né, dessa questão do consumismo, de onde vem aquilo que está no nosso prato, né? Sem falar na questão dos agrotóxicos, mas mais a questão da crueldade mesmo, que nós, seres altamente espiritualizados, cadê nossa benevolência, a questão do cuidado, né, com esses seres aí que vieram não ao nosso bel prazer. Né? Eu só gostaria, assim, eu também me sinto às vezes sozinha, tentando colocar essas questões a respeito desses maus tratos, então, para servir ao nosso bel prazer no prato. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Ótimo. Eu sou Laís, estudante de Ciências Sociais, participo também do movimento de juventude e a gente se mexeu com um monte de coisa. Assim. Eu estou meio tremendo aqui porque realmente me pegou muito tudo que foi dito. Mas minha pergunta é, como fazer política diante, sabe, de tanta indiferença que a gente se depara com a gente mesmo, sabe? E o comodismo, né, foi colocado aqui a questão do consumo, todos nós somos incentivados a consumir diariamente. E diante de uma política que é proposta, igual não lembro quem a gente colocou a questão das empresas, que tem chamado o Leonardo Boff para falar, a gente vê na mídia uma proposta de se importar politicamente, ecologicamente, com essa questão da sustentabilidade. Mas ela exclui o ser humano, sabe? Não é integral. Aí vem o outro lado, né? Aquela política que se preocupa assim com o pobre, mas ao mesmo tempo não se preocupa com essa integralidade, com essa reconciliação do ser humano com a natureza. Então, minha pergunta é como a gente fazer política diante desse cenário, como a gente conseguir integrar, porque aqui a gente teve um momento de reflexão, mas como fazer acontecer, como se engajar. Achei tão interessante quando o Leonardo Boff falou assim, que não tem que partir do peito, mas das costas, né? Mas então como fazer? E espero que tenha mexido com todo mundo que ele falou. É isso. Com licença, eu posso só falar uma coisa rapidinho? Na verdade, não é uma pergunta, é só um convite. Eu trabalho numa associação de agricultores que tem na região do Vale do Ribeira. E 1h30, no Hotel Elo, a gente, um representante vai falar do como é o nosso trabalho. A gente trabalha no sistema agroflorestal, baseado na conversa da menina. Eu convido vocês para estar lá, se o Leonardo puder ir, que é uma proposta de intervenção, onde as pessoas pobres, onde as pessoas do Sul estão tentando criar um jeito de viver bem. Não sei se é perfeito, acho que não deve ser, mas baseada nesses conflitos, nessas tensões, os quilombolas que moram lá, os agricultores, pessoas que acreditam num mundo diferente, trabalham. Então, quem puder ir, aqui na frente no Hotel Elo, no e-mail. Perfeito. Meu nome é Rodrigo. Só um segundo na palavra para dar uma conquista que aconteceu hoje. Eu acabo de ser de uma reunião que tinha garantia até para pegar a palestra. Que a gente finalmente conseguiu implementar, depois de 4 anos de luta, na verdade, foi muito mais a substituição dos copos descartáveis na UFR. Ela emite 3 milhões por ano. Todos os RUs agora, a partir vai ter todo um processo até iniciar isso, então a gente conseguiu acabar com 3 milhões de copos descartáveis por ano. Ótimo. Bom, aí vocês veem como pessoas se mobilizam
A realidade não está congelada. E gestos assim nos dão esperança de que as coisas podem ser diferentes e podem mudar, no sentido de um paradigma novo. Bom, vamos às questões. A questão demográfica é uma questão extremamente séria, porque a Terra é limitada, pequena, tem recursos limitados, não renováveis. A gente sabe que no ano 2050 nós seremos 9 bilhões. 9 bilhões, que é mais ou menos o limite de suportabilidade do planeta Terra. Então a Terra tem condições de produzir alimentos. Só que os alimentos, como entraram no mercado e viraram commodities, eles entraram no processo de especulação e muitas pessoas não têm acesso aos alimentos. A mesa está posta, abundante, a pessoa está aí e não tem um centavo para poder tomar alguma coisa que possa alimentá-la. Está junto aos cachorros embaixo, esperando migalhas. Então, eu acho que é um duplo problema. Há um problema objetivo, que são os limites físicos da Terra, quanto que ela aguenta, senão vão ficar colados uns aos outros. E a FAO fez um teste anos atrás, em vários países da África, da Ásia, que quando as mulheres são educadas, elas naturalmente limitam a natalidade. A natalidade é desregulada porque não há instrução. Então temos que fazer um trabalho político de conscientização, de nos responsabilizar e também encontrar políticas de responsabilizar as famílias pelos filhos que vai ter. A China foi drástica nisso. A China só se pode ter um filho. Eles estão mudando isso hoje porque criou um problema social tremendo, de ultra proteção do filho, e quando morre um filho por qualquer acidente é uma tragédia familiar. E os pais não têm ninguém que cuide deles. Então eles estão permitindo e controlando a população, mas permitindo ter mais de um filho. Então esse é um problema não resolvido, quase nunca é pensado. Nos fóruns mundiais, o Vaticano se reúne com os grupos mais reacionários, xiitas, para impedir qualquer controle da natalidade, que não seja esse por via natural, quer dizer, por via da regulação. O que o Vaticano, no fundo, gostaria que todo mundo fosse como os padres, celibatário. Então não teria problema, sabe? E como os padres sempre dão escapadas, etc., sempre nasce alguém. Então garante que a humanidade vai à frente. Mas esse é um problema grave, inclusive questão de ética. A gente sabe, por exemplo, eu acompanho um pouco essa questão, que há temos um grupo da NASA pensando a questão populacional, dizendo nós temos que reduzir a população ao nível dos anos 80, que eram 4 bilhões. Com 4 bilhões dá para gestionar a humanidade. Então nós temos que diminuir a população, seja por disseminação de vírus, de pragas, de deixar que guerras os dizimem e eventualmente usar bombas de extermínio, eliminar pessoas. O problema é onde vamos escolher essas pessoas. Vamos escolher os americanos, lançar as bombas em cima deles? Eles escolhem africanos, escolhem gente da Somália. Quer dizer, são relatórios de extrema desumanidade. Quem leu o livro, o relatório de Lugano, que é a reunião dos grandes banqueiros japoneses, europeus, americanos, que se reuniram em Lugano, escondidamente, mas entrou subrepticiamente uma jornalista francesa, Susan Sontag, que descreve, eles abordam esse tema: temos que reduzir a humanidade, temos que inventar bactérias que destruam populações inteiras.
Quer dizer, uma humanidade que vota por esses caminhos não merece existir. Eu acho que devemos fazer o retorque, fazer que os vírus vá em cima deles e não em cima de nós. Então é um problema sério esse. Eu não sei se a humanidade vai encontrar uma solução, porque chega um ponto que você enche a casa e não cabe mais filho nenhum. E não dá. E devemos imaginar o planeta Terra como a nossa casa, como uma nave espacial que você encheu e de repente diz, olha, não tem mais, não dá mais para entrar, não tem mais. Então a humanidade vai ter que usar racionalidade, vai ter extrema generosidade. Quem sabe vamos, em vez de fazer estratégias de prolongamento da vida, desenvolver a generosidade e dizer, eu quero deixar um lugar físico meu para que outro ocupe. Eu decido morrer aos 80 anos. Para que viver 120? Todo aperreado, todo envolvendo 1 milhão de gente. Eu, pelo menos, quero sair dessa desgranhida vida daqui aos 4, 5 anos. Dar uma morrida e pronto. Vamos deixar o lugar. Dar um lugar físico a outro que venha, ocupe o lugar, leve as coisas adiante. Olha, a segunda, sobre o cuidado, bom, eu acho que é importante. Eu, inclusive, acabei um segundo volume, Saber Cuidar, fiz um segundo sobre o cuidado necessário, aplicado especialmente à saúde e à educação, que os grupos que mais convido são enfermeiros, médicos, essa área da saúde e da educação, onde a categoria cuidado é central. Agora, você tocou num elemento muito importante, a questão da crueldade dos animais. Veja o que a Carta da Terra diz. Impedir crueldade aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los de sofrimentos. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causam sofrimento extremo, prolongado e evitável. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas. Então, eu acho que o nosso antropocentrismo, que nós esquecemos que pertencemos à comunidade de vida, que todos os seres vivos têm o mesmo código genético, os mesmos 30 aminoácidos, as mesmas 4 bases fosfatadas, só a combinação delas é que faz a diferença das espécies. Nós esquecemos, concentramos tudo em nós mesmos e somos cruéis e sem piedade face aos animais. Eu visitei galinheiros de meus parentes em Concórdia, que vêm lá da Sadia, fiquei horrorizado das galinhas. É uma crueldade tremenda. E conheço um pouco, porque vivi anos aí na Europa, na Alemanha, como é que eles tratam o gado. O gado não anda, está encurralado ali, só vive de ração com hormônios, com antibióticos, para chegar a tal mês e tal quilo, e daí é levado ao matadouro. É uma crueldade suprema com o animal. Então, eu acho, a minha tese é a seguinte, que na medida que nós desenvolvemos uma concepção ecológica do mundo, holística, integradora, da comunidade de vida, nós vamos começar a respeitar esses irmãos e as irmãs, de não sermos cruéis. E enquanto nós formos autocentrados, e as coisas só têm valor na medida que se orientam para nós, que é o nosso vício, que é uma ilusão, aí nós continuamos com essa coisa. Agora, tem um fato que é complicado. Vocês sabem que cada cabeça de gado produz ao ano 50 quilos de metano. Esse que piora a nossa atmosfera, pela flatulência, pela ruminação. E só o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. Estados Unidos um pouco mais, depois vem a China. Então, segundo esse critério, vamos comer churrasco a mais não poder. Para evitar o metano e o aquecimento global. Mas não se trata disso. Se trata, eu acho,
inclusive os australianos desenvolveram tecnologias que a flatulência e a ruminação já não produz mais o metano. Isso vai ser generalizado para toda a criação de bovina do mundo, não só também de cabras, etc. Mas eu acho que esse, para mim, um dos testes, se nós somos realmente ecológicos, é a forma como tratamos os animais. Se os tratamos de fato com benevolência, como irmãos na comunidade de vida, ou se os maltratamos, nós já sabemos o que é. E isso faz com que a gente também reduza o consumo. Na verdade, nós nos acostumamos a comer de forma irresponsável. Nós podemos ser mais com menos. E nós não éramos carnívoros. O ser humano, nossos ancestrais surgiram, uma coisa bela da evolução, do momento que as plantas produziram flores. Nesse momento surgiu o nosso ancestral. E o seu primeiro alimento eram flores. Depois brotos, e quando desapareceram os dinossauros, eles desceram, porque eles viviam lá na copa das árvores, tremendo de medo de serem comidos pelos dinossauros. Eles eram pequenininhos, tamanho de um palmo mais ou menos. Agora, quando desceram, eles começaram a ser omnívoros, comer de tudo, e até ser carnívoros. E nós, fundamentalmente, somos isso. Mas eu acho que é uma questão até de ética. Hoje é uma discussão grande sobre a ética no trato dos animais, etc. Aquilo que Lair colocou da política, eu acho que é um tema muito importante esse. Eu acho que a gente constata o seguinte, que a política já não... Ela perdeu o seu sentido ético. Política, como os antigos definiam, a busca comum do bem comum. Aqui não é a busca da corporação, busca pessoal, etc. Ela é o lugar privilegiado da acumulação, do enriquecimento. Gandhi definia a política como gesto amoroso para com o povo. A política como cuidado das coisas comuns. Política como cuidado. Coisa que Lula assumiu no seu governo. Dizia, eu não gerencio a família, eu cuido da família. Eu não vou gerenciar o Brasil, quero cuidar do povo brasileiro. Isso é o sentido ético da política. Agora, a política que nós vemos é a politicagem, é a corrupção da política. E aí nós nos sentimos meio inertes, porque não fazemos aquilo que os europeus estão fazendo. Os indignados que estão enchendo as praças da Espanha, de Portugal, da Grécia, da França, contra a forma de fazer política. Que ninguém mais se sente representado lá, e a política como jogo do poder. E no Brasil, fundamentalmente, é isso. A gente tem o direito de, cada 4 anos, escolher o seu ditador. Uma vez escolhido, lá em Brasília faz o que quer. Faz a política palaciana com seus aliados e esquece o povo. Então, a reação, a gente precisa recuperar o primeiro artigo da Constituição, que o depositário do poder político é o povo, e eles são representantes, são servidores, é gente delegada por nós. Se nós se crescermos nessa consciência, eu acho que vão aparecer organizações de pressão, fazer aquilo que Obama pediu ao povo norte-americano, de atulhar os e-mails do Congresso e de cada deputado e senador para que votassem soluções. Nós não fazemos ainda isso. Nós precisaríamos fazer. Usar as novas mídias, os Facebook, os e-mails, os Twitter, para aborrecer a vida dos políticos. Tornar impossível a vida deles, vigiá-los, denunciá-los. E aí eu acho que é a chance de termos uma geração nova, ou de submetê-los a um controle. Mas é uma solução, como vem, paliativa, porque na verdade nós estamos buscando não mais uma política apenas nacional,
mas uma política que gestione o bem comum da humanidade, a governança mundial que está faltando. E por isso há as desigualdades, há as políticas corruptas, porque não há um órgão, digamos, central, coletivo, que cuide do planeta Terra, das populações, da alimentação, das doenças, dos jovens, dos idosos. Estamos caminhando para isso. Eu mesmo participo de um grupo da ONU, já fizemos o texto básico, a reinvenção da ONU, e até confiaram a mim, não sei porquê, porque talvez meio maluco, de fazer o texto central, que eu intitulei Carta Magna do Bem Comum da Terra da Humanidade. Declaração Universal do Bem Comum da Terra da Humanidade. E não direitos humanos, o direito de cada nação, etc. Mas o eixo é a vida, a humanidade e Gaia, a vida da Terra. Os 3 grandes eixos que vão comandar a forma como nós vamos organizar. E já vai começar em outubro a discussão mundial disso. Então houve 3 grupos. Um grupo que trabalhava a economia, com Stiglitz, Paul Krugman, os grandes nobéis de economia, para ver como é que serão as instituições econômicas da ONU. Um outro grupo, a parte jurídica, e lá se prevê um tribunal mundial contra os crimes contra a Mãe Terra, não só contra a humanidade. Quem desmata demasiado, quem polui demais, enfrenta um tribunal mundial de crime contra a Mãe Terra. Já está tudo elaborado, já de vários anos de trabalho. Agora começa a discussão mundial e já há 133 países que apoiam e mais a China. A China, lógico, tem interesse de que mude, porque ela vai ter uma hegemonia importante. Mas para mostrar como a humanidade está caminhando na direção de uma governança global, o que não impede que nós cuidemos do nosso local, da nossa prefeitura, do nosso estado, do nosso país, para que tenha políticas que sejam serviços ao bem comum e não estratégias de beneficiamento corporativo de grupos. Gente, muito obrigado pela atenção.